Algumas histórias foram enterradas tão fundo na terra deste país que até hoje sangram quando alguém ousa desenterrá-las. Uma carta amarelada, com a data escarrapachada no canto, 21 de outubro de 1547, ficou por séculos escondida entre papéis de contas, bilhetes de navio e mapas desbotados. O papel tinha cheiro de chão antigo, de cera e de chuva guardada. A tinta, já esmaecida, formava letras apertadas, como se o homem que a escreveu tivesse querido apertar também seu próprio segredo até caber naquele retalho de parágrafo. Quem a encontrou foi Clara, conservadora do solar que hoje serve de museu. Mãos que mexiam em madeira, olhos que aprendiam a ler tudo o que o tempo tentava calar. Quando ela abriu a folha, o mundo de fora recuou um instante, e dentro da margem 3 palavras bastaram: Padre Manuel, Índia, Filho. Não estou dizendo que aquilo seja história comprovada. A carta afirma, a carta confessa. Mas havia naquele bilhete uma voz humana que cortava os séculos, uma voz que tinha medo, desejo, vergonha e uma espécie de coragem tardia. E é por essa voz que seguimos agora, atravessando a mata úmida e os corredores do solar até tocar a noite em que tudo aconteceu. O lugar onde a carta nasceu era outra coisa. Uma feitoria à beira de um rio, casas de taipa, madeiras inclinadas e uma igreja pequena com sinos rústicos que marcavam mais a ordem do dia do que o compasso da alma. Havia um capitão que media o valor das pessoas em peles e redes, havia mercadores que vinham de além-mar, havia missionários que traziam batinas e um vocabulário moral rígido, e havia nas bordas desse mundo a mata, espessa, cálida, que observava como testemunha muda. A natureza ali não era apenas cenário, era guarda, cúmplice e muitas vezes juiz. Padre Manuel de Souza era um homem do interior de Portugal convertido ao serviço na colônia. Vestia a batina com a mesma naturalidade com que manejava confissões e tinha nos olhos a inquietude de quem vive entre 2 nomes, o que se diz em público e o que se sente sozinho. Ele não era um monstro nem um herói, era sujeito de contradições antigas. A mulher a quem a carta chama apenas de Aruã, nome que prefiro usar porque a carta a chama assim com respeito e intimidade, não era uma figura passiva. Era uma mulher de sua terra, dona de memória, com a pele marcada por urucum e por decisões que ninguém ali poderia rir. Tinha voz, estratégias e uma coragem que não cabia nem nas fronteiras do rio nem no vocabulário do capitão. Os encontros que a carta descreve não precisam de pormenores para serem profundos. A mata fazia cortina, a lua banhava o chão, o suor era um idioma, o urucum riscava faces como símbolos de pertencimento. O narrador da carta descreve noites em que o padre caminhava sem destino, porque o destino já lhe esperava numa clareira ao lado de Aruã, que ria com uma segurança que confundia e atraía. Havia troca de confidências e um cuidado prático. Remédios de erva, um pão dividido, uma mão que aprendeu a acomodar as lágrimas do outro sem julgar. A escolha de Aruã foi, segundo a carta, estratégia e afeto. Ela sabia o poder encoberto dentro de uma batina. Ela sabia do risco de ser acusada, de ver seu corpo transformado em marca política. Ainda assim, havia entre os 2 algo que se enraizava com violência. Não apenas desejo, mas uma afeição que crescia em segredo frente às demandas diárias da feitoria e da igreja. O padre fala na carta de uma cumplicidade que misturava piedade e paixão, e nisso confessa: não busquei por ela assim como buscam a posse. Encontrei em Aruã uma ordem que me tirava do caos. Houve aliados, ou pelo menos cúmplices. Um sacristão que virou olhos e fez vista grossa quando o padre se ausentava da igreja. Uma parteira de origem indígena que acolheu o nascimento como se fosse um rito comunitário e não um acontecimento a ser julgado. E houve, claro, riscos que rondavam como aves predadoras, boatos que se espalhavam, olhares afiados do capitão e a lei não escrita de uma sociedade que entendia sangue e honra como moeda. A carta registra episódios de quase descoberta. Um criado quase ouvindo um pranto, uma roupa suja demais para desaparecer, fogueiras acesas que iluminavam vozes que não deviam se apagar. O nascimento do filho entrou na carta como algo que mudou o tônus de tudo.
O menino, diz o autor, nasceu com olhos grandes e expressão calma, como se já soubesse a envergadura do segredo que carregaria. Não há cena de berço detalhada, porque a intenção da carta é menos ilustrativa que confessante. Ela quer justificar decisões. Assim, lemos a descrição breve, com a voz queimada pela culpa. Ele veio ao mundo sob a mesma lua que tantas vezes me serviu de confissão. Jurei-lhe proteção e nomeei-o em silêncio. O nome verdadeiro do menino nunca aparece escrito de forma direta. Ou a tinta apagou-o, ou o padre preferiu esconder mais essa identidade. O que veio depois foi uma rede de decisões práticas. O casal optou por ocultar a paternidade por razões de honra e de preservação. Em um lugar onde a desonra podia significar expulsão, prisão ou morte simbólica, o silêncio foi tecido como um seguro. O menino foi entregue a alguém que o criasse distante dos olhares do clero, ou colocado como filho de um casal de colonos compassivos, ou encaminhado para ser criado como ad ninguém quando o termo for menos cruel. A carta, com voz partida, descreve a escolha como sacrifício. Entreguei-o para que tivesse vida, pois a vida, minha palavra, é mais preciosa que a minha reputação. É uma frase que pesa. Admitir que a renúncia pode ser amor é aterrador. Mas o segredo é maleável, ele rasga e escorre por pequenas frestas. No solar onde Clara encontrou a carta, havia relatos orais, sussurros de antepassados que falavam de um rapaz de olhos estranhamente claros para a região, ou de uma família que parecia guardar algo que ninguém ousava perguntar. Memórias assim são como água que a história filtra, encontram veios, pequenos cursos soterrados. A carta serve, então, de fio de Ariadne. Segui-la é abrir perguntas. Quem vive hoje com esse rastro no sangue? Que talheres carregam ainda a marca de decisões feitas por medo? E, sobretudo, quem tem direito à verdade depois de tantos anos? Chega-se, inevitavelmente, ao momento de ler trechos da própria carta. A voz muda, a narrativa se recolhe e passa a ser confissionária. Não é possível reproduzir tudo, mas é possível transpor o tom, o corpo do arrependimento, a humanidade do autor. Houve-se então uma passagem curta, direta, que corta o ar. Se escrevo, é pois para que alguém saiba que não fui covarde, fui homem que teve medo e que buscou remédio no silêncio. Outro trecho, mais íntimo, surge como pedido. Perdoe-me quem ler, Aruã merece mais do que a história que pude oferecer. O filho merece saber que houve quem o amasse. E, por fim, uma ordem prática e urgente, escrita com a tinta que treme. Se este papel chegar às mãos de nossos, procurem o Rio X. Talvez a resposta esteja no nome que nunca ousamos dizer. Esses fragmentos são o clímax, não por entregarem toda a verdade, mas por desnudar a contradição que vive entre a batina e o abraço. O padre, na carta, não pede absolvição do homem pelo homem, pede apenas que suas palavras sirvam de testemunha, de confissão tardia que desenterre o que foi soterrado não para reviver escândalo, mas para reparar, na medida do possível, uma negligência emocional que foi também uma estratégia. E o que a carta não diz é tão eloquente quanto o que revela. Ela não narra o destino certo do filho, não descreve um final heróico nem uma tragédia explícita. Fica pairando a suposição de que o menino cresceu entre culturas, que carregou a marca dos dois mundos, e que isso pode ter sido ao mesmo tempo sua força e seu castigo. A ambiguidade é proposital. O autor admite que algumas coisas só o tempo poderia contar, e assim concede aos séculos a obrigação de guardar ou expor. Voltando ao presente, Clara sentou-se com a carta sobre a mesa de carvalho e pensou nas ramificações de uma única folha. Havia genealogistas prontos a traçar parentescos, havia famílias que poderiam querer se ver espelhadas no passado, havia uma comunidade indígena que talvez preferisse não ter sua história exposta por um documento de invasores. A carta resolve algumas dores e abre outras. A memória histórica, observa a conservadora, não é fato puro, é um mosaico de posições, de vontades, de esquecimentos entregues ao acaso. O que se faz com uma confissão de séculos? Entregá-la a um arquivo público corrói o silêncio, mas expõe pessoas que não pediram fama. Guardá-la no escuro perpetua a injustiça do anonimato. Há uma dimensão ética nisso tudo. Somos convidados a imaginar as consequências.
o direito de uma comunidade a decidir como sua história é contada, o direito de descendentes a buscarem suas origens, a necessidade de não transformar a mulher indígena em símbolo de exotismo, nem o padre em vilão de figura única. A carta exige que a leitura do passado seja feita com humildade. Ela mostra que as vidas humanas, mesmo quando centradas em figuras de autoridade, são compostas de pequenas decisões que atravessam gerações. No fim, a mata continua como sempre, indiferente às tiras de papel que o homem julga eternas, mas atenta a todos os passos que se dão sob seu dossel. A natureza, na carta e fora dela, é testemunha e memória. Quando o autor compara a mata a uma guardiã que não julga, apenas lembra, ele não está inventando poesia. Está constatando que o mundo vivo absorve e devolve histórias em ecos. Alguns curtos, alguns longos, alguns capazes de atravessar 3 séculos até tocar as mãos de uma conservadora no século XXI. O esquecimento também tem seu papel. Há pessoas que preferem não saber, e quem somos nós para forçar uma verdade sobre quem não pediu por ela? Ainda assim, há outro peso, a justiça simbólica de que descendentes saibam, de que comunidades possam reivindicar nomes. A carta, por ser documento e confissão, abre uma possibilidade de reparação simbólica. Não a cura de traumas, não a devolução de vidas perdidas, mas o reconhecimento de que histórias foram ocultadas por medo e por regras de poder. Se a carta não encerra tudo, oferece uma fresta de diálogo. Nessa fresta, há espaço para perguntar e para ouvir. Há espaço também para reconhecer que a história do Brasil carrega muita coisa assim. Segredos costurados em papéis, vozes silenciadas pela pressa do poder, amores que o tempo tentou domesticar. A leitura desta carta, portanto, não é só curiosidade folclórica, é ato de responsabilidade histórica. Perguntar é dizer que se importa. Quando Clara reposicionou a folha no envelope e fechou a tampa do baú, ela não apenas guardou um objeto. Ela deixou em andamento uma conversa que talvez dure décadas. Ela pensou nas possibilidades de publicar o texto com cuidado, de procurar comunidades para ouvir suas versões, de permitir que a criança de séculos atrás, se houver descendentes que se reconheçam, possam ter voz. A carta, dizia ela para si, não pode ser usada como troféu, deve ser oferta de reparação quando possível e de escuta sempre. A última imagem que a carta deixa é simples e dura. Um padre que aprendeu cedo demais que o poder exige máscaras. Uma mulher que, mesmo submetida às violências do tempo, usou de agência para proteger o que amava. E um filho cuja existência foi uma tomada de decisão tão humana quanto complexa. O papel, com sua data de 1547, continua a ser um pedaço de humanidade que resiste ao esquecimento. A mata, por sua vez, segue testemunhando, lembrando silenciosamente a quem quiser ouvir que há histórias enterradas que merecem ser contadas com cuidado. Se esta história tocou você, curta e siga, para que possamos abrir outras cartas esquecidas e conversar sobre o que elas nos ensinam. E, se guardar alguma curiosidade, compartilhe. Talvez alguém conheça uma lembrança familiar que encaixe nas frestas dessa confissão antiga. Porque, no fim, o passado que não se fala segue moldando o presente. E ouvir com respeito é o primeiro passo para entender.